Olá, meu nome é Michelle Lícia. Irei apresentar aqui um estudo de caso sobre entrada e saída de dispositivos no Windows 10. É uma entrega da disciplina de Sistemas Operacionais da UFRPE do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Computação. Bem, vamos lá. Irei falar sobre o Windows 10, como eu falei aqui. Os tópicos que irei abordar é uma breve introdução ao gerenciamento de entrada e saída do Windows 10, respostas às perguntas, que foi a entrega da atividade, uma demonstração básica do funcionamento de comandos principais e relevantes. No caso, eu irei falar sobre o RAID 0, as considerações finais, que é as vantagens e desvantagens, e as referências. Bem, a introdução ao gerenciamento de entrada e saídas, possível entrada e saídas do Windows 10. Bem, o sistema operacional ele tem como responsabilidade o envio de sinais que indicam as ações desejadas pelos usuários para os dispositivos, bem como o tratamento de interrupções e erros gerados por esses dispositivos. Dispositivos de entrada e saída, como mouse, teclado, impressora, microfone, fone e etc. E no gerenciamento dessas entradas, a gente tem duas perspectivas predominantes, que é o hardware, que é a visão do engenheiro, né, como ele percebe ali os chips e as ligações elétricas, e a perspectiva dos programadores, que criou ali toda aquela lógica, aquela interface de programação para interagir com esses dispositivos. O Windows, os drives dele são criados com base no WDM, que é o Windows Drive Model, que é um padrão que estabelece requisitos para a aprovação da Microsoft, né? Esse padrão aí, ele especifica as principais características, diversas características, que inclui suporte a plug and play, capacidade de lidar com múltiplos processadores, gerenciamento de energia, interação com os objetos do sistema operacional. Esse plug and play é, por exemplo, a gente conecta um mouse, independente da marca, e o sistema operacional ele reconhece sem a necessidade de uma instalação de um software para que esse mouse funcione. Bem, eu trouxe aqui um fluxograma que eu encontrei na internet para explicar melhor aí essa interação entre o sistema operacional e os dispositivos de entrada e saída. Bem, o sistema operacional ele interage com os drives abstraem hardware, e os dispositivos de entrada e saída são hardwares, e eles transferem dados para a memória. Então, aqui há uma transferência de ambos os lados, a memória transfere para o dispositivo para a memória. E o sistema operacional ele gerencia a memória e trata as interrupções que podem ocorrer no hardware. Outra também informação é que os dispositivos de armazenamento e outros dispositivos eles são do tipo dispositivo de entrada e saída, como HD e SSD. E esses dispositivos de armazenamento eles são compostos por vários RAIDs. Mais na frente eu vou mostrar quais são os tipos de RAIDs que a gente tem e vou fazer a demonstração do RAID 0, que é o mais básico. Vamos lá, respostas das perguntas que foram propostas. A primeira delas é se o sistema operacional, que no caso é o Windows 10, utiliza o armazenamento em buffer. Como isso é feito e explica através de ilustrações ou fluxogramas. Eu não usei ilustrações e fluxogramas, mas eu estou aqui uma explicação que sim, o Windows 10 ele faz o uso desse armazenamento em buffer, e esse buffer de arquivos ele é geralmente gerenciado pelo sistema nos bastidores, e ele é considerado parte do cache de arquivos, ao menos que haja uma especificação diferente. O armazenamento em buffer é um processo no qual dados adicionais conhecidos como buffer, né, são temporariamente retidos na memória do computador enquanto são transferidos de um local para outro. Um exemplo do armazenamento seria ao período entre o player, quando o usuário vai lá e dá um play para tocar, no Windows Media Play, por exemplo, e ele preenche o buffer antes de iniciar a produção. Seria assim, de outras palavras, é a diferença entre o momento em que o usuário estabelece a conexão, solicita lá, no servidor de mídia, e o momento que o conteúdo começa a ser reproduzido, aqueles segundinhos lá, entre a solicitação e a execução. A segunda pergunta, quais algoritmos de escalonamento de braço de disco são utilizados? O Windows utiliza o Short
Seek Time First, que tem como objetivo reduzir o custo de posicionamento do braço de leitura, priorizando sempre a minimização da distância percorrida. Então, ele funciona aí tratando o próximo acesso como aquele acesso mais próximo à posição atual da cabeça de leitura, a partir das posições requisitadas. A terceira pergunta é: o sistema permite o uso de RAID? Sim. E quais os níveis? Ele utiliza 4, que é o RAID 0, o 1, o 5 e o 10. O 0, que eu vou mostrar mais na frente, que também é conhecido como estrutura de dados, ele combina 2 ou mais discos para aumentar o desempenho da leitura e escrita. Já o RAID 1, que é conhecido como mirroring de dados, ele combina 2 discos sempre em pares. O 5 é um pouco mais complicado de entender, então, resumindo, ele fornece tanto redundância quanto desempenho. Então, aí, para o RAID 5, teria que fazer aí um tópico só sobre ele. Já o RAID 10, ele é a junção do RAID 0 e do RAID 1. Daí o nome RAID 0. Ele fornece tanto desempenho quanto redundância. E ele é mais recomendado para empresas, pois utiliza número alto de HDs e etc. E o número mínimo de disco para poder o RAID 10 funcionar é 4. Agora uma demonstração. Vou demonstrar aqui através de prints como fazer o RAID 0, né, que é ali juntar um ou mais dispositivos de armazenamento para poder aumentar o desempenho. Então vamos lá. A gente precisa abrir o BIOS da máquina, depende de fabricante, do fabricante dessa máquina, pode ser o F12, o F10, etc. E após abrir o BIOS, você vai ver aqui nessa opção Integrate, seleciona ele com o Enter e dá um Enter nele para poder a gente vir aqui nessa parte e ativar aqui esse IDE SATA 2 RAID Function. Aí ele vai estar no padrão Disable, a gente coloca aqui Enable. Depois a gente vai descer com a seta para cima e para baixo, vai vir aqui no SATA 2.1 Primary e Secondary, coloca tá de Disable, a gente coloca Enable, como está aqui no exemplo, então a gente vai habilitar o RAID 1 e 2. E para salvar aqui, no caso é o F10, que ele dá aqui, deixa eu voltar aqui, ele aqui dá qual é a opção para salvar, então Save and Exit, o ESC Quit, e Flash e as setas seleciona. E a gente salva. Depois disso ele vai abrir essa página que ele vai carregar, certo? E quando aparecer essa mensagem, pressione F10 para entrar no setup do RAID. A gente aperta o botão F10 e ele vai vir para essa parte aqui. Aí, como eu disse anteriormente, o RAID 0 também é conhecido como stripping. Então, você vai selecionar aqui nessa opção que está aqui circulado, que eu deixei circulado, como stripping. Aqui ele aparece para mim os 2 dispositivos que estava conectado na máquina. Então, eu tenho aqui esse HD e esse aqui. E para selecionar, eu venho, depois de alterar aqui para strip, eu aperto a seta do lado e adiciono os 2 aqui, ó, mover para a lateral. Eu movo eles 2 para cá. Não tá vendo aqui que tem a seta para direita adicionar. Depois eu clico em F7 para salvar. Quando você clica em F7 para salvar, ele aparece aqui Clear Disk Data. Ele vai limpar, você já vai formatar os HDs que tá. Então, se você tiver algum material lá, salvo algum arquivo, você vai perder. Aí ele vai fazer essa limpeza e depois ele vai mostrar a capacidade, que ele somou a capacidade. Eram 2 discos de... Ele somou, ficou 150 MB aqui. E aqui eu dando Enter, eu consigo detalhar. Detalhar a memória que tem em cada um. Então, ele somou aí e se transformou aí, aumentando a capacidade para um só. E as considerações finais que eu tenho em relação às vantagens e desvantagens do Windows 10 em relação a isso daí. As vantagens é que tem bom desempenho em leitura no RAID 0, tem a otimação do tempo de posicionamento
e um menor travamento durante a execução do buffer. Já a desvantagem, caso perca um disco do RAID, todos os dados serão perdidos, pois ele não conseguirá reconstruí-lo. Isso no caso do RAID 0, que foi o que a gente viu no exemplo. Em um caso com grande quantidade de requisições, com o disco totalmente carregado, as posições periféricas ao disco poderão sofrer um serviço de menor qualidade. Isso é uma desvantagem dele. E também a outra desvantagem é a reserva de espaçamento do armazenamento ou lixo do buffer. As referências aqui, no final, a gente usa a Wikipédia, esse site aqui lá de TPC, da ICM USP, Wikipedia também, esse Disk Internals e Wikipedia. E é isso. Obrigada.